No Não Antigo sei se era Testamento, ela foi criada assim, mas quando a gente olha para o Novo, a gente vê uma instituição mais formada, mais. Porque, assim, quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, a gente vê que lá tem um sacerdote, mas aí quando a gente vem para o Novo, tem a instituição de quê? Dos diáconos, tem aquela toda membrazia, aquela eclesiastia toda que ali foi formada. Não é negando que a igreja ela não já existia no Antigo Testamento, mas dizia que no Antigo Testamento era um formato e no Novo veio outro formato. Posso dizer isso? Vamos lá, vamos pacificar. Vai depender, isso vai depender da condição que você dá de interpretação. Para quem considera a teologia pactual como os presbiterianos e os congregacionais de uma linha histórica, digamos assim, histórico, né? Vai dizer que a igreja surge no Antigo Testamento, no momento em que a promessa do Cordeiro existe ali para redimir um povo. A igreja já está ali embrionariamente, né? E ela vai se desenvolver com base na nação de Israel. E não é especificamente na nação toda, mas naqueles que são chamados remanescentes fiéis. Né? Os remanescentes fiéis ali são representantes daquilo que nós conhecemos como igreja no Antigo, que mais tarde tomará novas formas, né? A partir do Novo Testamento, especificamente ali, em Atos dos Apóstolos, você tem a formulação de uma igreja que sai de um período do AT, a partir da cerimonial, para os aspectos mais espirituais, inclusive com a mudança das instituições eclesiásticas, por exemplo. Não existe mais o sacerdócio ali do antigo, agora a igreja é sacerdotal, não é? E não existe mais agora o profeta, a igreja tem um ofício profético também, agora, por meio da pregação, e assim vai. Então a igreja surge ali. Agora, para quem segue um pensamento dispensacionalista, aí vai tratar de que a igreja ela é fundada e surge no Novo Testamento. Para quem é de uma linha dispensacionalista. Eu entendo como, seguindo a tradição congregacional histórica, de que o mais coerente era defendermos que a Igreja do Senhor ela está claramente fundamentada e surge no Antigo Testamento ali, com todo dentro da nação de Israel, aonde a partir disso você tem as promessas, o cumprimento dos tipos, e ali se desenvolve para o Antigo Testamento, tomando amplitude para os povos gentílicos. Entenda assim. Tá bom? Mas, de fato, eu tenho que concordar com Fran quando ela diz que, de uma maneira mais clara, a instituição, claramente, no modo como nós concebemos hoje, ela só pode ser vista a partir do novo, mas nós não podemos negar que no antigo existe igreja. Porque quem é a igreja do Senhor? A igreja do Senhor são os povos que foram redimidos pelo sacrifício de Jesus de todas as épocas, inclusive Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Matusalém, até Adão. Todos esses homens do passado estarão no meio daquela grande multidão que está revelada em Apocalipse 4, Apocalipse 5, dizendo: glória, honra, poder, majestade sejam dados ao Cordeiro. Todos estarão ali. Esses são a igreja do Senhor. Tá bom? Então, esse conceito de igreja do Senhor, Antigo e Novo Testamento, ele é um conceito muito natural da natureza da igreja. A igreja do Senhor, ela é uma instituição da naturalidade da fé. Abraão teve essa fé, não é? E nós temos a mesma fé de Abraão, porque se nós não temos a mesma fé de Abraão, nós não podemos você não pode ser chamado de filho de Abraão. E a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus é filho de Abraão pela fé.
também porque Abraão teve a mesma fé. E foi pela fé que Abraão ele teve imputação de justiça. Não é? O próprio Cristo, no Evangelho de João, ele vai dizer que Abraão ele se alegrou porque viu o Cordeiro, o dia do Cordeiro de Deus, né? Se alegrou porque viu a promessa se cumprir. Então, é um conceito orgânico, podemos dizer assim. A igreja do Senhor, ela está ali contida no Antigo Testamento, na representação de todos aqueles que são remanescentes fiéis, aqueles que realmente creram no Cordeiro de Deus, em Cristo, na promessa do Redentor. Esses fazem parte da igreja do Antigo. Chega no Novo Testamento, a perspectiva é que essa igreja, que ela estava limitada aos povos, ou ao povo de Israel, agora ela vai ser amplificada. A promessa ela vai se estender aos povos gentílicos. Mas mesmo assim, antes do Novo Testamento, nós vemos essa graça ser estendida a pessoas que não faziam parte da nação de Israel. Exemplo, Ruth, Raabe e várias outras pessoas serão alcançadas pela graça, pela promessa redentiva, o que pontua que o Senhor também tinha que essa obra de redenção alcançaria povos que nós conhecemos na leitura bíblica como povos gentílicos, não é? Quem faz a leitura pactual da doutrina entende assim. Agora, quem trabalha com uma proposta dispensacionalista, eles entendem que Israel é Israel e igreja é igreja no Novo Testamento. O povo de Israel é um povo e a igreja é outro povo. E aí, isso é uma leitura dispensacionalista, tá bom? Mas o conceito que eu entendo que seria o mais propício seria esse, de entender o surgimento da igreja, e falou certo no nato. Gênesis 3,15, ali você tem surgimento da igreja. Por quê? Porque o Cordeiro vai morrer para redimir um povo, e esse povo compõe a igreja, que é o sacerdócio real, que é a nação santa. Eu entendo assim. Sanado esse debate agora podemos partir para outro, né? Vamos entender aqui. O termo igreja, qual é o significado básico dessa terminologia? Alguém poderia propor aqui o significado mais básico para o termo igreja? Uma pessoa aí, por favor, abra o microfone e fale para a gente poder ter essa discussão. Sendo mais básico do básico, eu creio que seja reunião. Reunião. Reunião de quê? De boi? Não, reunião de povos que creem no Deus das Escrituras, né? Pronto. Mas você foi muito, né, sucinto. Reunião de gente, né? Então vamos lá. A igreja é um aspecto, entenda, a igreja é um aspecto da doutrina cristã sobre o qual praticamente todos, crentes e descrentes, têm uma opinião. Primeiro ponto é esse. Se você perceber na leitura do mundo, as pessoas vão entender que igreja, algumas pessoas entendem que igreja é o prédio, é a reunião, ou melhor, é a estrutura. O mundo, ele nunca observa a igreja como uma reunião de pessoas. E essa linguagem, muitas vezes, é trazida para dentro da igreja. As pessoas pensam que igreja são as paredes, certo? Algumas entendem que igreja é uma instituição da sociedade, meramente, que é passível de um método de estudo sociológico, fenomenológico, político, de um estudo, porque, de fato, é uma comunidade social. Existe um convívio social ali. Tá bom? Então,
Existem, inclusive, pessoas que vão estudar a igreja através das ciências sociais, porque dentro das igrejas você encontra fenômenos que ocorrem. Você vai perceber que cada grupo, com suas doutrinas, com suas políticas eclesiais, tem um costume e tem uma forma de trabalhar, onde enfatiza determinadas práticas e outras não. Tá bom? Então, os descrentes têm uma visão. O que é igreja para o sentido da igreja? Olha, o que é a igreja para o sentido da igreja? A igreja, como é que a igreja ela se vê? Como é que você, igreja, se vê na igreja ou vê a igreja? Não é? Então, o crente ele deve entender que a igreja é uma instituição social, sim, porque você tem convívio social diariamente, semanalmente, mas a igreja ela é uma instituição divina também. Por quê? Porque ela é instituída por Deus. Ela não é instituição apenas porque a sociedade colocou, mas ela é instituição porque foi instituída por Deus. Tá bom? Então, a igreja, ela é uma entidade, uma instituição divina, com cunho espiritual, com aspectos espirituais, que também atua nos aspectos materiais, da transitoriedade. A igreja, ela está contida dentro de núcleos da sociedade. Por quê? Porque a igreja ela é formada por famílias, e essas famílias elas estão espalhadas na sociedade. Então, a igreja é um povo que interage com o mundo, com a cultura. Nesse sentido, a igreja ela está em dois âmbitos. Ela está no âmbito espiritual e no âmbito transitório. Bom? Outra maneira de se analisar e definir a igreja é usar os mesmos meios usados nas outras partes desse livro, que é estudando material bíblico. Todas as doutrinas que nós estudamos no decorrer do curso de teologia, não é? Nós estudamos a partir da Bíblia. Então, quando eu me refiro aqui, que é estudando o material deste livro, me refiro à Bíblia. Então, a igreja ela deve ser estudada a partir daquilo que a Bíblia ela nos exorta, daquilo que ela nos instrui. Então, o significado do termo igreja no contexto grego e veterotestamentário, não é? É que existe ali uma associação de cidadãos de uma localidade. Esse termo igreja, no original, era um termo utilizado na época lá, veterotestamentária e no Novo Testamento, para identificar a reunião de pessoas em assembleia. Então, quando as pessoas se reuniam para discutir sobre uma política pública da época, aquilo era uma igreja. Quando as pessoas se reuniram à frente de Pilatos para exigir a crucificação de Jesus, aquilo era uma igreja. Era uma assembleia violenta que solicitava a morte de Cristo. Com o tempo, o termo grego utilizado na Bíblia para nominar igreja, que é o termo eclesia, ele foi sendo direcionado para identificar um grupo de pessoas que se reunia em prol e com o objetivo de promover um culto ao Deus judeu, hebreu, que seria Yahvé, e a seu filho, que era Jesus Cristo, ou Yeshua. Então, esse termo ele foi sendo direcionado até que o sentido de ser um termo meramente de cunho social, cultural, para identificar qualquer tipo de assembleia da época, passasse a ser um identificador de uma assembleia religiosa, especificamente sobre o cristianismo. Uma reunião
cristã, de pessoas que se reuniam para adorar ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Passou a se identificar dessa maneira. O William saiu aqui da sala, estou mandando uma mensagem aqui para ele. Vamos lá. Então, queridos, no Novo Testamento, a palavra igreja, ela tem dois sentidos, para deixar mais claro. Já retornei. Que Ok. parou tudo aqui. O termo igreja no Novo Testamento tem dois sentidos. Eu vou deixar mais claro aqui. Por um lado, o termo igreja, ele significa todos os crentes que creram em Jesus e pessoas que irão crer de todas as épocas e lugares. Antigo, Novo Testamento e o nosso futuro. Nesse sentido, o termo igreja está se referindo à universalidade do povo de Deus. A universalidade do povo de Deus, ou seja, a catolicidade do povo de Deus. Né? O termo católico se refere universal, ou seja, o termo igreja se refere à catolicidade do povo de Deus, né? Na qual Cristo prometeu construir sua igreja, não é? E que é a figura do seu corpo, que é a figura daquilo que Paulo desenvolve em Efésios capítulo 1, verso 22 e 23, Efésios capítulo 4, verso 4 e Efésios capítulo 5, verso 23. Efésios 1, 22 e 23, Efésios 4, verso 4, Efésios 5, verso 23. Tá bom? Então, logicamente, no Novo Testamento, não é, a maior frequência na qual se utiliza o termo igreja refere-se a um grupo de crentes em dada localidade geográfica também. Isso é importante. Olha, o primeiro sentido do termo igreja. O termo igreja se refere à universalidade de todo da igreja, a igreja universal, mas com maior frequência esse termo ele é utilizado para se referir a um determinado grupo de cristãos que se reúnem em determinada localidade, não é? Daquele contexto histórico lá de Paulo, Pedro e João. Então, quando Paulo escreve sua carta dizendo assim, a igreja que se reúne em tal lugar, ele está se referindo àquela localidade. No entanto, quando Jesus se refere à igreja nos evangelhos, ele se refere à universalidade dos cristãos. Então, aqui tem uma coisa bem interessante. Nos evangelhos, o termo igreja, quando Jesus diz assim, a minha igreja será construída sobre uma pedra, não é? Sobre essa rocha, ele está se referindo ao sacerdócio universal, à igreja universal. Mas nas epístolas, quando Paulo ele diz assim, a igreja, não é? Em grande parte, Paulo está se referindo a crentes que estão localizados em determinada área geográfica. Por exemplo, a igreja de Éfeso, Paulo está se referindo a Éfeso. A igreja de Corinto, Paulo está se referindo àquela igreja. E assim vai. Tá bom? Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira Coríntios, capítulo 1, verso 2. Olha só o que diz aqui o texto. A igreja de Deus que está em Corinto, né, aos santificados em Cristo Jesus, ou seja, Paulo está se referindo à localidade de Corinto, aquele povo que se reunia em Corinto. Tá bom? É um exemplo. Então, essa terminologia igreja, que no original é eclesia, tem esse sentido. Você tem um sentido de assembleia pública de qualquer tipo, não importa a reunião, e você tem um sentido religioso, que ficou mais notório, essa terminologia, sendo que no sentido religioso, o termo igreja pode identificar a universalidade do povo de Deus, ou pode estar posto numa condição de localidade. Tá bom? Tem alguma participação, alguma dúvida?
Alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Então, essa primeira parte da aula, nós iremos tratar aqui sobre aspectos que eu costumo chamar assim, aspectos de organicidade da igreja. Conceitos que são naturais da estrutura da igreja, da instituição, da entidade, daquilo que Cristo trabalhou. Tá bom? Então, por exemplo, o primeiro aspecto conceitual seria o que certamente vocês geralmente já ouviram na igreja, o termo unidade da igreja. Quem nunca ouviu, né? Quando a gente diz assim, a igreja deve manter unidade. O que é que essa palavra unidade ela está se referindo? Unidade quer dizer o seguinte, a igreja é composta por pessoas diferentes, e esses diferentes, eles convivem em prol de um mesmo objetivo. Tá bom? A gente pensa nessa linha. Agora, de que maneira o Novo Testamento trabalha esse aspecto da unidade da igreja, que é um conceito que é naturalmente apresentável no corpo de Cristo? Vamos lá. Né? Vamos lá. O ideal de unidade, que é salientado na oração sacerdotal de Jesus, por exemplo, ó, João capítulo 17, verso 20 e 23 diz o seguinte, ó: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Então, olha, você tem aqui o ideal de unidade. Olha só, eu quero que o meu povo seja um, assim como eu sou um contigo. Tá bom? Em Efésios também, capítulo 4, verso de 1 a 16, quando Paulo disserta sobre a igreja, ele também trata sobre esse aspecto de unidade. Ou seja, observe, o nosso corpo ele é composto de mão, de braço, de perna, de orelha, boca, nariz. São membros e são órgãos diferentes, mas que compõem unidade. Eles exercem funções e papéis diferentes no corpo, mas eles trabalham em prol de um único objetivo, que é o bem-estar físico de todos, daquele corpo. Tá bom? Agora note, né? Então, Paulo, ao dissertar em Efésios capítulo 4, verso 1 a 16, ele vai tratar disso, inclusive. Note aqui o que Paulo ele vai dizer aqui, ó. Verso 1 a 16, ele vai falar sobre os ministérios da igreja, não é? Principalmente, demonstrando que cada crente ele foi vocacionado pelo próprio Deus, e ele vai dizer como é que esses crentes devem viver, como é que eles devem manter a vida deles, e vai demonstrar quais são os ofícios que a igreja deve manter, as atividades que ela deve ter. E isso em prol do bem comum, tá bom? Então, todos esses textos referem a essa unidade também. Filipenses capítulo 2, verso 2 também, existe um apelo do apóstolo Paulo para aquela igreja, para que os crentes tenham um coração e uma mente que mantenham o mesmo objetivo. Efésios 2, verso 2. Olha só o que é que diz o texto, ó. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Isso é unidade, tá bom? Então, qual é o conceito de unidade aqui? Não é que a igreja é uma instituição com seus membros, e esses membros eles devem exercer suas atividades, atribuições, vocações, em prol da glória de Deus. Quando a igreja ela vive
sobre esse fundamento, dificilmente a igreja ela vai ter distúrbios quanto a essa unidade. Tá bom? Pode falar. Quando Paulo cita Efésios 5:25, quando ele fala que Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, ele está tratando de unidade também, né, professor? Deixa eu ver aqui o texto. O maridos amai. Rapaz, Se eu não me engano, é Efésios 5:25, quando ele fala que Cristo amou a igreja, isso, é isso mesmo. assim mesmo se Assim, entregou por ela. Ele está tratando de eu, unidade? eu penso que não. Não, eu penso que não. Eu penso que aqui a mensagem é que Cristo ele se sacrificou, né? É redenção. Não, o texto em si não fala de unidade, mas fala de redenção. O tema é esse, sacrifício. Então, eu não consigo enxergar, não, esse tema de unidade nesse texto especificamente. Mas assim, tratando como somente ela ser sua noiva, ser só uma noiva só, Então, mas entenda, mas o sentido do texto não é trabalhar esse tema de unidade, é trabalhar o amor. O tema principal aqui é amor, o amor sacrificial. Entendeu? Eu não consigo enxergar unidade aqui. Esse tema unidade eu não consigo ver, mas eu posso trabalhar esse versículo dentro do tema unidade. Eu posso dizer assim, a unidade me leva a amar o meu próximo, não é? Porque Cristo amou a igreja de uma maneira tão profunda que ele morreu por todos, para que vivamos nessa unidade. Eu posso trabalhar, mas o texto em si ele não fala de unidade. eu perguntei ao senhor porque eu li um artigo de Nicodemos, quando ele falava de unidade da igreja, ele cita esse versículo aí, entende? É por isso que eu estou perguntando ao Então, senhor. eu vou discordar do reverendíssimo Augusto Nicodemos nesse sentido aí, né? Mas apesar de que ele utiliza os pressupostos dele lá de interpretação, mas eu vou com toda humildade discordar dele. Como ele não é infalível, né? Eu vou discordar, porque eu acredito que o texto aqui, o próprio contexto, não me mostra unidade, ele me mostra um amor sacrificial. Tanto que você vai ver que a figura aqui desse texto aqui é para dizer assim, qual é o tipo de amor que o marido deve ter pela esposa. É o amor sacrificial. Por isso que Paulo compara. Né? Então ele vai, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Ou seja, eu devo amar minha esposa da mesma maneira como Cristo amou a igreja. Eu vejo por essa linha. Agora, como foi que Augusto Nicodemos ele viu unidade aqui, só quando eu me encontrar com ele que eu vou perguntar. Um dia. Entendeu? Eu vou mandar, eu acho que eu consigo ver o artigo aqui, depois eu vou mandar um trecho Mande. lá no grupo lá, para o senhor dar uma analisada lá, que pode ser que eu também tenha interpretado errado, entendeu? Eu particularmente não consigo enxergar, mas ele possa ter usado uma interpretação que chegou aí, né? Mas eu não consigo ver. Se ele conseguiu ver, é porque eu sou limitado com relação a ele e ele sabe mais do que eu. Então, eu vou aprender com ele, vou ver se realmente o argumento dele é válido para que ele use esse texto em unidade. Eu acho difícil, mas vamos ver. Entenda. Olha só, alguns cristãos, eles entendem que a unidade da igreja é algo essencialmente espiritual, quanto à natureza da igreja. Entendeu? Por exemplo, eles pensam que a unidade ela está no fato de que a igreja ela deve servir e amar ao Senhor. Tá bom? Embora esses crentes eles não estejam ligados uns aos outros, não é? Porque eles têm suas vidas particulares e cada crente tem sua vida familiar e trabalho, eles não mantêm esse contato, então eles vão dizer que essa unidade é meramente no sentido espiritual. No entanto, eu entendo que a unidade aqui ela é tanto espiritual como transitória. Por quê?
Porque a unidade espiritual, ela é revelada nos aspectos transitórios da igreja. Por exemplo, uma igreja que se reúne aos domingos para prestar santo culto, não é? Demonstra que ela mantém unidade espiritual. E aí é por isso que eu faço uma crítica muito, muito pesada com relação a cristãos que, por qualquer razão, ou desculpas que criam nas suas mentes, eles deixam de cultuar, deixam de se reunir aos domingos com os demais irmãos para santo culto. Por quê? Eu faço uma crítica ferrenha e, pelo menos aqui na nossa igreja, eu já disse, crente que falta culto aqui, se começar a faltar culto, eu boto na disciplina. Eu boto na disciplina. Sabe por quê? Se não tiver justificativa, eu boto na disciplina. É sim, porque faltar culto para mim é você dizer que tem coisa mais importante na sua vida, melhor do que o culto a Deus, do que a comunhão com os irmãos aos domingos para prestar culto. Então, para mim, crente que falta culto sem justificativa legal, plausível, ele está cometendo quebra de mandamento. Eu levo a disciplina. Chamo ele na chincha mesmo. A conversa é simples. Por quê? Porque faltar culto sem razão é você quebrar um princípio de unidade. Quebrar doutrina de unidade. Porque, observe, o fato de que eu tenho consciência de que o culto é um ato litúrgico, congregacional, onde eu devo me deslocar de minha residência para encontrar meus irmãos, não importa onde seja, pode ser debaixo de uma árvore, pode ser no meio de uma praça, mas eu devo me encontrar com aquele povo no qual eu digo que sou unido a eles na membresia. Então, o ato de eu não valorizar isso, eu estou quebrando um princípio e mandamento. Porque isso demonstrando que eu não estou com o mesmo sentimento que Paulo em Filipenses, capítulo 2, verso 2 diz, né? Tendo o mesmo pensamento e amor. Então, se eu não vou, eu quero princípio de unidade. Eu não penso igual ao pastor, eu não penso igual ao diácono, eu não penso igual àquela irmãzinha idosa que se esforça de ir para o culto. Eu não estou tendo unidade espiritual com meus irmãos. E isso é revelado na sua prática diária. Qual é a sua prática diária? No culto. Olha só, se eu não estou unido no mesmo pensamento, no mesmo amor, isso leva, logicamente, à minha ausência no culto aos domingos com muita facilidade. Certo? Eu não estou dando aqui, não estou falando de questões em exceção, por exemplo, pessoas que trabalham por escalas, que são obrigadas a trabalhar, pessoas que estão doentes, pessoas que, de repente, que estão em dificuldades, de fato, que os impedem de estar no culto. Eu estou falando daquelas pessoas que resolvem não ir ao culto por qualquer razão que seja, menos uma justificativa plausível. Então, o ato dele não ter esse mesmo pensamento, o mesmo amor, isso quer dizer que ele não está em unidade com aquela igreja local. Tá bom? E aí, dessa maneira, a unidade espiritual que é para haver no ato de servir e amar ao Senhor como igreja universal, ela é demonstrada no trato do transitório, que é você sair de sua casa para o santo culto a Deus aos domingos à noite, aos domingos pela manhã. Quebra de unidade, tá bom? Então, a igreja, ela, quando reunida aos domingos para culto, ela demonstra e ela revela o nível de unidade que ela tem mantido espiritualmente com Cristo e espiritualmente com seus outros irmãos. E isso demonstra também um nível de amor que aquele cristão tem com os seus pares. Porque note que Paulo ele vai dizer aqui em Filipenses, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, eu devo ter o mesmo sentimento que o meu próximo tem, que é o de um prazer imensurável de me reunir com aquela igreja, não importa se é no templo ou no meio de uma rua,
para cantar louvores, suplicar, interceder, louvar, adorar e ouvir a pregação da palavra de Deus. Eu tenho que ter o mesmo sentimento. Se eu não tenho prazer nisso, eu quebro unidade. Entendeu como o negócio é sério? Então, se eu quebro unidade nessas coisas, como é que eu posso pensar que eu tenho unidade com a Igreja Universal? Que eu sou um católico no sentido universalista, né? Que eu sou um crente que estou unido a toda a igreja de todas as épocas. E mais, como é que um cristão pode pensar ir para o céu, estar na eternidade, se ele não tem interesse de compartilhar de sua vida cultual com seus pares na localidade em que ele congrega, no dia a dia? Como é que ele pensa a eternidade? É de se pensar. Tá bom? Perguntas? Dúvidas? Não? Então, queridos, há a concepção de que a unidade da igreja significa uma unidade orgânica. A unidade da igreja é uma unidade orgânica, natural. Ou seja, as congregações se unem numa grande reunião, né, da igreja. Tem pessoas que pensam assim, tem pessoas que pensam assim, olha, a minha congregação se une a outras congregações e essa congregação forma o que nós chamamos de igreja unida. Por exemplo, a Igreja Unida do Canadá, não é? Ou seja, são várias igrejas metodistas, são várias igrejas presbiterianas, são várias igrejas congregacionais que se reuniram, não é, num grande corpo interdenominacional, e aí eles dizem que isso é unidade. Eu discordo, tá bom? A unidade, na minha concepção, ela é orgânica, mas não no sentido institucional. Ela é orgânica no sentido de eu tenho a mesma fé que Daniel tem, que Fran tem, que Cícero tem, que Fernanda tem a mesma fé. Traga que eu preciso. Quem? Quem está pedindo? Agora não, estou dando aula, eu preciso do celular aqui. Então, por exemplo, eu tenho a mesma fé que vocês têm nas questões essenciais. Eu tenho que crer no Cristo que morreu e ressuscitou. Eu tenho que crer que Cristo vai voltar. Eu tenho que crer nos sacramentos. Eu tenho que crer no... Eu tenho que ter a mesma fé essencial. Nas coisas que são essenciais, eu tenho a mesma fé. Nas coisas que são secundárias, eu posso até divergir. Mas na essencialidade, no tronco do cristianismo, eu não posso divergir. Isso, para mim, é unidade. E essa unidade, ela tem que transparecer por meio de minha vida local, na minha constância com aquele povo que eu estou me reunindo. Por exemplo, eu me reúno com os irmãos aqui em Petrolina, no bairro Dom Malan, né? Então, eu me reúno aqui. E, nesse sentido, eu faço com que a minha vida espiritual, que mantém a mesma fé que vocês têm, na essencialidade daquilo que é doutrina cristã, eu compartilho com os meus irmãos aqui, no dia a dia, o amor, a fé, a piedade, o exercício da piedade, eu estou compartilhando no dia a dia, tá bom? Então, unidade para mim é isso. Eu não posso confundir unidade com aspectos institucionais. O aspecto institucional, ele deve ser o último na escala. O primeiro aspecto deve ser posto no aspecto de unidade da doutrina da igreja aqui, é o amor, como Paulo fala lá em 1 Coríntios. O amor é um dos aspectos principais da unidade. A doutrina é o aspecto principal da unidade. Não é? O culto é o aspecto principal da unidade. E aqui eu vou lhe dizer uma coisa interessante. Um dos aspectos primordiais para a unidade da igreja é a doutrina. É a doutrina. A doutrina, ela faz separação, porque, note, eu posso discordar dos presbiterianos a ideia do governo, né? Mas
eu não posso discordar dos presbiterianos na doutrina essencial da soteriologia, por exemplo. Eu não posso discordar, os presbiterianos não podem discordar comigo dos aspectos sacramentais da ceia e do batismo. Por quê? Porque são doutrinas essenciais do cristianismo. Então, nesse sentido, eu tenho unidade com presbiterianos. Eu tenho unidade com batistas. Eu não posso discordar do aspecto redentivo que Jesus fez na cruz em relação aos batistas, porque eles creem que Cristo morreu para redimir pecador. Eu posso discordar, talvez, do aspecto de governo, mas não do aspecto da redenção. Entendeu? Porque isso é essencial. É somente pela fé a salvação. Então, quando eu tenho um grupo de pessoas, por exemplo, eu não mantenho unidade com pessoas que são de uma doutrina neopentecostal. Eu não tenho como ter unidade de fé, unidade de espiritualidade com pessoas que vêm de uma raiz neopentecostal, porque o neopentecostalismo, ele bebe de filosofias gregas, de doutrinas pagãs, a raiz do neopentecostalismo, entendeu? Do esoterismo, de práticas religiosas esotéricas. Tem bases religiosas espíritas no neopentecostalismo. Eu não posso ter unidade com esse povo. Então, a doutrina, ela separa. Ela separa aqueles que pertencem a uma verdadeira igreja e aqueles que pertencem a uma igreja que não é verdadeira. Então, a doutrina, ela é essencial. E a doutrina, ela é importantíssima nesse sentido. Tá bom? E aí eu vou dizer outro aspecto aqui interessante. A doutrina, ela é tão importante nesse aspecto de unidade da igreja, no aspecto conceitual e prático da unidade, que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, o que é que Paulo ele vai dizer a Timóteo? Que Timóteo tem que ter cuidado com quem? Com os falsos mestres. 2 Timóteo, capítulo 2, né? Quando Paulo ele diz assim, olha, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, o aspecto doutrinário, ele é importante para a igreja. Ele tem sua importância. Tá bom? E Paulo ele vai dizer outra coisa para Timóteo, quando Timóteo ele vai dizer assim, olha, quando ele vai dizer para Timóteo, conjuro-te que você permaneça naquilo que aprendestes, não é? Na mais tenra infância. Quando você era mais novo, você aprendeu a sã doutrina, permanece nisso. Né? Paulo ele vai dizer por quê? Porque a doutrina é importante. Né? Você deve lembrar que Timóteo, ele pastoreava a igreja na cidade de Éfeso. Então, não foi à toa que Paulo ele tratou de unidade na igreja de Éfeso e agora ele escreve a Timóteo dando orientações pastorais quanto à doutrina. Então, uma igreja só poderá manter unidade quando ela tem uma preservação da sã doutrina. Tá certo? Dúvida? Alguma pergunta? Alguma interferência aí? Se não tiver, a gente vai passar. Vamos embora, então. Ninguém vai falar? Vamos embora. Vamos lá. Agora vamos ver um pouquinho aqui sobre as figuras bíblicas da igreja. Eu falei sobre o conceito de igreja, não é? O termo igreja. Eu queria fazer uma pergunta.
Fran já consegue me dar aí os dois sentidos da palavra igreja que eu falei no início da aula? Só para a gente poder recapitular. Consegue, Fran? Com suas palavras, é só uma maneira da gente ir pegando aí o gancho. Eu vou fazer isso com todo mundo, viu? Pastor, eu posso dizer que a igreja, como instituição divina, ela foi criada no Antigo Testamento e como instituição social no Novo Testamento? No sentido de amplificação, porque a igreja ela deixa de ser meramente judaica e passa a ser, não é, gentílica também, sim. Certo, certo? Agora, ô Gilson, eu falei aqui no início da aula sobre os dois sentidos da palavra igreja. Eu falei no sentido dos evangelhos, quando Jesus se refere, e falei também no sentido do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Corinto. Quais são os dois sentidos aí, por favor? Eu não peguei esse não, pastor. Não? Mas você não consegue pegar, não. Olha só, Jesus no Evangelho de Mateus, ele diz assim, eu edificarei a minha igreja. Quando Jesus se refere assim, edificarei a minha igreja, sobre esta pedra, ele se refere a que tipo, como é que ele se refere a essa igreja? Essa igreja é o quê? Ali. Qual é o sentido dele se referir a edificarei a minha igreja? Ele está falando ali do povo de Deus? Não, Do povo de Deus. Acho que ali onde começou a igreja, como a irmã falou, a questão da igreja social. Certo, mas ali ele não está falando muito do social, ele está falando da igreja mesmo. Então eu poderia falar o quê? Que ali Jesus se refere à igreja universal. A Pastor, está igreja, falando ao corpo também? Nós como igreja, nós corpo de Cristo, igreja, nós? sim, eu estou me referindo à igreja, onde reúne de todas as épocas. Não é? Mas entenda, quando Jesus aplica esse termo igreja em Mateus 16, verso 18, ele está se referindo à igreja universal, à igreja de todas as épocas. Geral, é o que nós chamamos de igreja católica. A igreja católica no sentido espiritual, né? Não no sentido de instituição. Mas lá em Corinto, quando Paulo se refere à igreja de Corinto, ele se refere à igreja local. Então, o termo igreja, ele tem dois sentidos. Você tem o sentido de caráter universal e você tem um sentido de caráter local. Quando eu me digo assim, a igreja congregacional no Tibete, é aquela igreja específica. Agora, quando eu digo assim, a igreja de Cristo espalhada em todas as nações, eu me refiro ao sacerdócio universal. A igreja na totalidade. A questão das cartas, né? Foi para a igreja específica, a igreja de Corinto, a Isso. igreja Exatamente. Exatamente. Ô Moisés, vamos desligar aí o microfone agora para eu poder perguntar a Moisés. Moisés, varão de guerra. Rapaz, tem tempo que eu não vejo Moisés, viu? Muito bem. Ô Moisés, como é que você entende a unidade da igreja aí depois do que eu falei? Você tem alguma coisa que você pode acrescentar ou então reprisar o conceito aí, por favor? Acredito que acrescentar. Eu ainda entrei um pouquinho tarde na aula, mas. Fale só um pouquinho mais alto. É porque meu microfone é ruim mesmo. Oi, tá me ouvindo? Ah, sim. Pronto. Dá para ouvir? É porque é um pouquinho ruim meu microfone. Deixa eu tentar trocar aqui, só um instante.
Dá para me ouvir? Pessoal? Eu tô ouvindo, mas eu acho que Pode falar, pastor. Ah. Vamos lá. Aí, no caso, por favor, pode repetir a pergunta? Seria só sobre A a pergunta unidade? era, o conceito de unidade da igreja que eu tratei aqui, o que é que você entende sobre a unidade da igreja? Pronto. Eu estava até lendo aqui também o texto de Filipenses, em Efésios, a igreja como o único corpo de Cristo, como tendo o mesmo pensamento. Então, no sentido de sermos imitadores, de tolerar uns aos outros, de todos ter uma só fé, ser unidos no mesmo espírito, isso seria o sentido da unidade da igreja. Que foi o meu entender. Certo. Vamos lá, então. É isso mesmo. Alguém gostaria de acrescentar? Ninguém? Então vamos lá. É isso mesmo. A unidade da igreja é um povo que se reúne na mesma fé, crendo numa doutrina essencial, naquilo que é tronco do cristianismo. Porque diferenças podem até acontecer naquilo que é secundário e terciário, mas na essência jamais. Tá bom? E, logicamente, que essa unidade ela deve ser reverberada na nossa vida local, ou na nossa forma de congregar localmente. Tá bom? Agora vamos entender o que é o seguinte. A Bíblia ela nos mostra algumas figuras da igreja. Por exemplo, o povo de Deus, né? Perceba, Paulo escreveu sobre a decisão divina de fazer dos crentes seu povo. Ou seja, Paulo ele escreve que Deus ele decidiu fazer dos crentes o seu povo. Note aqui o que ele vai dizer, ó. Note. Ele próprio, Deus, disse, né? Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6, verso 16. Logo, a igreja é constituída do povo de Deus. Ela pertence a ele e a ele e ele pertence a ela. Então, a primeira figura que nós temos aqui é a do povo de Deus, não é? E Paulo ele vai dizer que Deus ele decidiu fazer dos crentes, dos cristãos, o seu povo. Logo, a igreja é o povo escolhido de Deus. Ela pertence a ele e ele pertence a ela. Então, note, o conceito da igreja como povo de Deus destaca a iniciativa de Deus na escolha das pessoas. Está entendendo? Note, o conceito da igreja como povo de Deus destaca a iniciativa de Deus na escolha das pessoas. De início aqui, nós devemos entender que é uma ação unilateral de Deus. Deus decidiu tornar um povo que não era seu povo, povo seu. Ele decidiu. Agora note aqui, ó. No Antigo Testamento, ele não adotou para si uma nação existente. Ele não adotou para si uma nação existente. Mas Deus, ele na realidade criou um povo para si. Eu vou explicar isso. Lá na época de Abraão, você tinha lá as várias nações. Deus poderia dizer assim, o povo cananeu agora vai passar a ser meu povo. O povo morreu, ferezeu, tal. Não. Deus não quis assim. Ele criou um povo para si. De que maneira? Ele escolhe Abraão, que antes chamava Abrão, né? E depois, por meio de Abraão, é que ele fez surgir o povo de Israel, que aí é chamado o seu povo. Tá certo?
Agora, note, no Novo Testamento, esse conceito de Deus escolhendo um povo, ele é alargado, ele é abrangido, ele se torna algo muito maior, porque Deus, ele não inclui apenas judeus, mas ele também inclui agora gentios na igreja. Como sempre foi o propósito de Deus. Entenda, Deus incluir gentios na redoma do seu povo não é um plano B de Deus, sempre foi o seu plano em toda a história. Não é? Deus criou um povo a partir de Abraão e a partir desse povo a proposta de Deus sempre foi alcançar outras nações. Você vê esses aspectos acontecendo no Antigo Testamento claramente. No Novo Testamento, Deus ele abrange, ele enlarguece, ele alarga os seus redios. Tanto que Jesus ele disse que tem ovelhas em outros pastos para ir buscar. Não é verdade? Então pense aqui, ó. Então no Novo Testamento Deus inclui tanto judeus como gentios na igreja. Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, especialmente no capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 e 14, e 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4, Paulo diz o seguinte, olha, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o texto, Deus os escolheu. Paulo ele não diz assim, olha, Deus escolheu e você decidiu. Olha só, o verbo aqui, escolher, é um verbo, não é? É transitivo direto. A ação é de Deus, não depende de um passivo. É do agente ativo. Olha, Deus os escolheu desde o princípio. Essa ideia de princípio, desde toda a eternidade, para a salvação. Então é Deus que escolhe. Então, da mesma maneira como Deus ele chamou Abrão de um povo que não era seu, para tornar de Abrão, criar a partir de Abrão um povo seu, ele gera a igreja a partir do sangue do Cordeiro, de um povo que não era seu, torna-se seu, por meio da fé, da mesma fé que Abraão desenvolveu, manteve e foi gerada nele. Tá bom? Então, no Antigo Testamento, você tem identificado que Israel é o povo de Deus. Tem vários textos mostrando isso. Você tem Êxodo, tem Números, tem Deuteronômio, tem Isaías, tem Oséias. De fato, Israel é o povo de Deus. E o apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Romanos, versos 24 e 26, ele aplica as declarações de Oséias ao ato de Deus tomar os gentios juntamente com os judeus e tornar os gentios parte do seu povo. Ou seja, Deus criou um povo para ele. E aí, interessante, olha só, da mesma maneira como Oséias diz, Paulo ele pega o texto de Oséias e transcreve no capítulo 9, dizendo: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Que coisa maravilhosa, né? Deus é bom demais. Então, o conceito de povo de Deus que era aplicado no antigo Israel, no Antigo Testamento para Israel, agora ele é trazido pela história do Novo Testamento, dizendo que o povo de Deus é composto pelos remanescentes fiéis e pela igreja gentílica. Então, o povo de Deus no Antigo Testamento é a figura, não é, da igreja, é lá no passado. Tá bom, irmãos? Olha, eu quero fazer uma pausazinha de 5 minutos, tá bom? De 5 minutos para a gente tomar uma aguinha e voltar. Tá certo, gente?
São 9h32, 9h37 nós retornamos. Eu só vou desligar a câmera e o microfone. Vocês pensem um pouquinho aí enquanto bebem água para fazer perguntas e participar. Até daqui a pouquinho. Boa. Voltei, viu, pessoal? Se vocês estiverem aí na sala, me avisem. Eu estou por aqui. Graças a Deus. Bom, quem for chegando aí, avisa aí. Daniel já está na área. Opa, Cícero, Fran, Gilson, Williams, Fernanda. Vamos lá. Pastor, eu vou dar uma saidinha, viu? Eu tô indo pro trabalho.
Ok. Entre 10 horas no trabalho. Vamos lá, então. Tchau, Deus abençoe a todos aí. Amém. Quem vai ficar? Tem alguma pergunta se referindo ao último tópico? Eu tinha só um comentário. Passa. O senhor falando aí sobre Deus cria a sua igreja, Deus chama, não pegou uma nação pronta. Aí eu estava lembrando desde a aliança que ele fez com Abraão. Não havia um povo, e até mesmo nisso foi a providência de Deus, no sentido de que, quando ele fez a promessa a Abraão, Sara era estéril. Isso. Ela tinha uma mãozinha, mas não deu muito certo. Mas ele fez Sara fecunda. Do mesmo jeito foi com Isaac, Rebeca era estéril, e também Deus veio a ela e ela concebeu. E da mesma forma foi com Jacó, onde ele vai dizer, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fez-a fecunda, ao passo de que Raquel era estéril. E a gente vê que, uma vez que Deus fez a aliança, ele vai providenciando todas as coisas para que venha então a nação, venham todos aqueles descendentes que fariam parte do seu povo. Aí, interessante ver esse detalhe. Aí também sobre os gentios, né? Desde o Antigo Testamento que a gente também já vê a promessa que os gentios seriam inclusos. Em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. A gente vê o exemplo de Nínive, e fica bem mais amplo quando a gente chega aí no Novo Testamento. Então, Deus chamando para si um povo, Deus criando o seu povo, na verdade, seria isso. Era só um comentário mesmo que eu queria fazer. Estava lembrando, achei interessante. Excelente. Perfeito, Moisés. O comentário reforça aquilo que a gente está trabalhando aqui. Agora tem um detalhe. A gente está trabalhando a figura de que Deus escolheu um povo, e ele diz assim, esse é meu povo, né? Qual era o sinal externo que identificava aquele povo no Antigo como seu povo naquela época? Tinha um sinal que era externo. Como é que era identificado? A circuncisão. Circuncisão, exatamente. Não é? A circuncisão, que era aplicada apenas sobre os homens, porque as mulheres estavam debaixo da bênção masculina, e aí, se elas estivessem no acampamento, elas estavam debaixo da aliança também. Mas a circuncisão era a prova de propriedade divina, né? E essa circuncisão ela era exigida de todas as crianças do sexo masculino, do povo de Israel, bem como dos convertidos ou dos prosélitos de sexo masculino. Ou seja, pessoas que se convertiam tinham que fazer a circuncisão. Não é? A circuncisão era o quê? Era um sinal externo da aliança que os tornara povo de Deus. Então, essa aliança, ela era uma forma de se identificar que uma pessoa pertencia à nação de Israel e, logicamente, que eles estavam debaixo da aliança, individualmente. E, logicamente, que cada um arcava com suas próprias responsabilidades nesse sentido. Tá bom? Então, nesse caso, Paulo ele vai trazer no Novo Testamento o conceito de que a circuncisão agora que é válida não é a circuncisão na carne, mas é a circuncisão no coração. Esse é o sinal agora de que o povo pertence à aliança de Deus. Porque, note, lá em Romanos, né, diz assim, ó, porém judeu é aquele que o interior é interiormente. Olha, porém judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão há que é do coração, no espírito, não segundo a letra. Ou seja, você vai ver que o sinal agora, que antes era externo, agora ele é interno. Né? Ou seja, é o coração que demonstra se de fato você é um judeu, que você pertence à aliança. Não é? Então, o que seria essa circuncisão que Paulo trabalha aqui? A ideia aqui é de santidade. Eu me converti a Cristo, creio em Cristo, então agora eu vivo debaixo de uma
de uma vida piedosa, de santificação. Esse seria o sinal externo da circuncisão, da minha aliança com Deus. Então, se eu sou propriedade exclusiva de Deus, eu tenho uma placa dizendo isso. Se você passa em propriedade, você vai dizer lá o nome, né? Propriedade de fulano, propriedade particular. Então, todo cristão é propriedade exclusiva de Deus, logo sendo, o que é que identifica que ele é propriedade exclusiva? Santidade, santificação. Deus chamou o seu povo para ser santo. Então, essa santificação identifica que ele pertence a Deus. Então, espera-se todo aquele que crê em Jesus, que ele se santifique, porque aquele que morreu na cruz fez uma obra completa. Tá bom? Inclusive, Efésios, capítulo 5, o verso 25, ele vai dizer o seguinte, que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ou seja, a palavra nos purifica para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Em outras palavras, um cristão que se nega à santificação, ele está negando a obra que Cristo realizou na cruz, né, quando ele morreu para redimir seu povo. Então, a palavra de Deus, ela é o meio pelo qual Deus santifica a igreja. E aí, mais uma vez, a doutrina, ela é importante para a igreja. Tem gente que diz, não, a doutrina não importa. A doutrina importa. Que doutrina é essa que eu me refiro? Eu me refiro ao que a Bíblia ensina. Interpretar e aplicar o texto bíblico de maneira adequada é importante, porque o que santifica o povo é a palavra. O que mostra o povo o caminho da santidade é a palavra. Vão lá para João capítulo 17, por favor. Quem tem Bíblia aí, abra aí. João capítulo 17, verso 17. Diz assim, ó. Santifica-os na verdade. E o que é que o texto diz? A tua palavra é a verdade. Então, doutrina importa para a igreja. Nesse sentido, irmão, olha só. Termos púlpitos, pregadores capacitados. Olha a aplicação que eu vou fazer agora. É a aplicação, viu? Pregadores capacitados sobre os púlpitos reflete na santificação da igreja. Quando um pastor coloca qualquer tipo de pessoa para pregar na sua igreja, sem ter a certeza da natureza da doutrina que aquela pessoa crê, ele corre o risco dele estar sendo imprudente e ele, inclusive, está pecando contra Deus. Por quê? Porque palavra implica em santificação da igreja. Eu já vi muito pastor ceder púlpito de suas igrejas para pessoas de outras denominações, para pessoas até mesmo da sua igreja, e o cara, quando sobe no púlpito, ele prega tudo, menos o que a Bíblia prega. Ele fala de tudo, menos o que está na doutrina. Ele rodopia, ele grita, ele entrega profecia, revelação, ele inventa coisa que não está no texto. E eu vou lhe dizer, ai do pastor que abre seus púlpitos para esse tipo de pessoa. Porque olha o que Cristo está dizendo aqui, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e eu tenho que pregar todo o conselho de Deus, mas de acordo com o que esse conselho me diz que ele deve pregar. Lembrar o que Paulo disse para Timóteo, né? Que Timóteo deveria ter cuidado com os tempos que eram difíceis. Por quê? Porque ele tinha que manejar bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade implica que eu tenho que estudar, eu tenho que labutar, eu tenho que refletir, eu tenho que orar. Para quando eu chegar no púlpito da igreja,
eu saber o que eu vou falar ao povo, porque o que eu prego implica em santificação do povo ou em uma rebeldia do povo contra Deus, em pecado contra Deus. Então, doutrina implica em santificação. Se alguém quiser falar alguma coisa, fala agora. Sobre isso, um dos requisitos para pastor é justamente isso, manejar bem a palavra. Paulo, quando ele chama os presbíteros em Éfeso, ele vai alertar justamente sobre os falsos mestres. E é uma das coisas que assola muito a igreja. Quando a gente vai lá para Apocalipse, vê justamente isso. A igreja de Éfeso, embora com alguns defeitos, é aquela que foi bem doutrinada e botava à prova os falsos mestres, os falsos apóstolos, ao passo de que as outras igrejas acabaram também se deixando influenciar. Quando a gente vai observar algumas das outras igrejas do Apocalipse, se deixaram influenciar justamente por uma fraqueza no ensino doutrinário. Aí vê a destruição que causa dentro da igreja, quando se tem um falso ensino ou um ensino muito, muito fraco. Acaba realmente causando muita destruição na igreja, a falta de doutrina. Exatamente, perfeito. Agora note aqui, uma outra figura de que representa a igreja no texto bíblico é os termos, né? O corpo de Cristo. O termo corpo de Cristo, é uma outra figura que se refere à igreja e que é trabalhado na Bíblia, não é? Então, note aqui, ó. Essa figura, ela salienta que a igreja é agora o centro da atividade de Cristo, assim como o nosso corpo físico centraliza, né, a nossa estrutura. Cristo, ele tem um corpo, não é? E esse corpo, ele está na terra. Ou seja, o que é que esse corpo ele é? Ele é a representação de Cristo no mundo, tá bom? De maneira que a imagem do corpo ela é utilizada tanto para a igreja, para o sentido universal, como para as congregações locais. Quando eu me refiro a corpo de Cristo, eu me refiro em dois sentidos. O primeiro sentido, eu me refiro ao sentido de igreja universal, quando eu me digo assim, o corpo de Cristo espalhado em toda a terra, eu estou me referindo a essa igreja que está espalhada em todas as épocas, eras, em todos os recônditos deste mundo, não é? E também me refiro a uma congregação local. Eu posso dizer assim, ao corpo de Cristo lá no José e Maria, na igreja presbiteriana. Eu estou me referindo a uma igreja localmente, tá bom? Então, gente, a figura do corpo de Cristo, o que é que ela salienta? Ela salienta ou ela aponta para a ligação da igreja como um grupo de crentes que estão ligados a Cristo. Ou seja, não é? A salvação em toda a sua complexidade é, em grande parte, uma consequência da união que nós mantemos com Cristo. Essa união que cada pessoa mantém com Cristo, ela é refletida na união que nós mantemos uns com os outros. Que isso nos capacita a viver como um corpo, em harmonia, em unidade. Tá bom? Então, a figura da igreja como corpo, ela vai nos dar, ou vai comportar alguns aspectos, ou vários aspectos. Por exemplo, a igreja, ou melhor, Cristo é a cabeça desse corpo. Colossenses 1, verso 18, por exemplo, diz isso. Não é? Do qual os crentes, como indivíduos, são membros ou partes desse corpo. Então, todas as coisas aqui foram criadas nele, inclusive a igreja. A igreja foi criada nele, por ele e para ele, Colossenses 1,16. Tudo foi criado por ele, para ele e nele. Então, o que acontece? Cristo, ele é o cabeça da igreja. Isso quer dizer que Cristo, ele mantém um governo. Mas ele não só mantém um governo, ele mantém a unidade por meio do governo
local, da doutrina, tá bom? Em outras palavras, os crentes, não é, unidos a Cristo, estão sendo alimentados por meio dele, não é, que é a cabeça, e esses crentes estão ligados a Cristo. Sendo a cabeça do corpo, como diz Colossenses 1, verso 18, Cristo também governa a igreja, né? E por que que governa a igreja? Porque o texto vai dizer o seguinte, olha, Colossenses 2, verso 9 e 10. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Colossenses 2, 9 e 10. Em outras palavras, Cristo é o Senhor da igreja. Por isso que ele é o cabeça. Não é? Logo, essa igreja ela deve ser guiada e controlada por orientações que o Cristo que morreu e ressuscitou fez essa igreja. Nesse caso, eu volto novamente. De que maneira que a igreja ela é governada, e ela é orientada, ela é guiada pela sã doutrina. Cristo governa a sua igreja por meio da palavra. Quando uma igreja ela não tem doutrina, ela não tem palavra, dificilmente essa igreja ela está debaixo do governo de Cristo. Pelo contrário, pode ser que essa igreja esteja atraindo para si o juízo de Deus, tá bom? Então, os pastores, os presbíteros, os diáconos, eles devem ser pessoas capacitadas na palavra, cada um exercendo as suas atribuições no ensino, na direção espiritual, na regência do social, na diaconia, para que a igreja seja bem governada. E assim, Cristo possa ser reverberado na vida comum dos irmãos. Outra consideração é que a figura do corpo de Cristo também fala da ligação mútua entre todas as pessoas que compõem a igreja. Tá bom? O corpo é formado por membros e cada membro tem sua função. Então, note, não existe uma vida cristã isolada ou solitária. Note uma coisa aqui, tem pessoas que andam dizendo aí que ela é a igreja. Já ouviu a máxima? Não, eu congrego em casa porque eu sou igreja. Conversa, filho, você não é igreja. Nós somos a igreja reunidos em Cristo. Mas você não é igreja na sua casa. Não existe igreja em sua casa. Existe uma família ou um indivíduo que compõe a igreja. Essa argumentação de que você pode ser igreja em sua casa é um argumento falido, mentiroso, não é? De uma doutrina que eu posso dizer que é uma doutrina de demônio. Porque não existe igreja isolada ou solitária. Existem pessoas de maneira isolada e solitária que podem manter uma vida devocional muito atraente e boa, entre aspas, mas que devem congregar com um corpo maior, que é chamado de igreja local. E essa igreja local, ela está vinculada a outras igrejas locais em todo o planeta, em todas as eras, por meio da mesma fé que Abraão teve. Bom? Outra consideração importante é que o corpo, ele é caracterizado pela comunhão genuína, né? Por uma comunhão verdadeira. O que isso quer dizer? Que não são meras relações sociais de lazer ou um convívio social institucional. Não. É um sentimento de intimidade e uma compreensão mútua de uns para com os outros. Vocês vão notar isso claramente. Toda vez que Paulo se refere à igreja, no sentido de instrução, ele vai dizer assim: instruam uns aos outros, orem uns pelos outros, amem uns aos outros. Paulo ele vai dizer assim também, olha, tenham o mesmo sentimento e o mesmo amor, tenham o mesmo pensamento, ou seja, a igreja ela não é uma reunião meramente social, mas a igreja é uma união sentimental, é uma união racional, é uma união espiritual. Então, a igreja ela deve ser
alimentada, ser motivada, ela deve desenvolver empatia para com os outros, ela deve desenvolver encorajamento uns para com os outros. Em outras palavras, a igreja é um corpo que se edifica por meio dos elementos e instrumentos que Deus forneceu ao seu povo. É isso que a igreja deve pensar. Olha só que Paulo ele escreve em 1 Coríntios 12, 26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Certo? Então, a igreja é um corpo que tem empatia, encorajamento, tem uma intimidade. Até o termo, olha só, quando João ele escreve a primeira carta, que quando João ele fala sobre amor no primeiro capítulo, que nós devemos amar uns aos outros, na primeira carta que ele escreve, a palavra amor, ela pode ser traduzida como comunhão, e que no sentido, né, lá do original, tem um sentido também que mostra intimidade, relação de elevadíssima intimidade, ou seja, eu sou um membro que tem uma comunhão genuína com os outros membros, onde eu compartilho de uma mesma fé, das minhas dores e da instrução. É isso que a Bíblia fala sobre a igreja. Eu vou dar um exemplo disso muito prático. A igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja tão genuína que ela chegou a dividir os bens de consumo para que ninguém passasse necessidade. É uma coisa maravilhosa, né? Isso. Tá bom, gente? Pergunto se existe alguma dúvida com relação até esse ponto onde nós tratamos. Alguma dúvida? Não, então nós vamos... Oi? Tudo beleza, né, reverendo? Eu fiquei pensando aqui sobre quando o senhor falou que essa coisa da gente entregar o púlpito para a gente de outras igrejas, eu fiquei refletindo aqui acerca de uma palestra que teve aqui na nossa igreja semana passada com um psicanalista, um camarada da Assembleia de Deus, e quando a gente começa a estudar, ter esse contato com a teologia, por mais que a gente não queira andar arrotando teologia, mas a gente começa a ver assim alguns erros, algumas discrepâncias, e eu sinceramente fiquei preocupado, porque ele fez afirmações, principalmente no sentido de livre arbítrio, né? De que o homem tem essa capacidade total de escolher, de decidir, e eu fiquei imaginando, poxa, tudo que a gente tem ensinado a nossa igreja acerca da aliança que Deus fez conosco e da doutrina da eleição e da predestinação, eu imagino que deve estar muito confusa a cabeça do nosso povo, porque esse homem, ele conseguiu, em poucas palavras, né, ele é um cara muito intelectual, com uma oratória muito bonita, imagino que em pouco tempo ali ele conseguiu confundir a cabeça dos nossos amados irmãos. Aí eu fiquei pensando aqui, a gente precisa ter cautela, né, acerca de fazer essas coisas, tomar essa decisão de entregar o púlpito a qualquer pessoa, seja ele psicanalista, psicólogo, seja ele que for, porque tem uma fé diferente da nossa e acaba trazendo confusão, e talvez seja esse o motivo das igrejas não crescer, né? Tem que ter cuidado, tá certíssimo. Mais alguém? Não tiver mais nenhuma colaboração, a gente vai encerrar por hoje, são 10 horas. Na próxima semana eu vou passar um texto para a leitura de vocês devem ler o texto até na próxima aula,
para que a gente possa ir fomentando essas discussões dentro de aula. Tá bom? Vou comentar rapidinho. Hum. Eu me empolguei porque é um dos estudos que eu estou preparando, eu dou aula também na EBD, e é justamente sobre a união do corpo. É um desafio de ser igreja, a gente lidar com tantos problemas. Aí tem, aí em João, no capítulo 13, versículo 35, quando Jesus disse: Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver amor uns para com os outros. E quando a gente vai ver nas cartas de Paulo, todas as cartas ele vai falar de união da igreja. Até na de Filipenses, que parecia ser bem mais unidos, mas ainda assim no capítulo 2 ele ainda dá essa enfatizada, justamente de uns considerar os outros superiores a si mesmo, nada faça por partidarismo ou vanglória. Então, sempre havendo essa união. Aí você mencionou aí a igreja de Atos, e tem uma que é o oposto. No caso, a gente vê toda a união ali, o início da igreja em Atos, todos estavam unidos com o mesmo pensamento, na doutrina, justamente, quanto mais eles aprendiam, estavam ali aprendendo com os apóstolos, colocando em oração, participando da ceia, e a igreja crescia, não havia não havia basicamente uma única classe social, não havia níveis. E a gente vê o oposto disso em Corinto, quando Paulo começa a exortar Corinto justamente pela falta de amor. Principalmente lá no capítulo 13, onde a gente vai ver a falta de amor, e ele chama a atenção também para como eles estavam fazendo a ceia. Então, até mesmo a ceia, essa participação, esse ajuntamento solene que a gente tem para participar daquele momento de comunhão, mostra toda essa união da igreja. E aí, o que me entristece muitas vezes, por conta de uma besteira, uma pequena intriga na igreja, não, vou mudar de igreja. Então, você tem uma oportunidade excelente de fazer aquilo que a Bíblia manda, amar, perdoar. O irmão te magoou, poxa, tem uma oportunidade melhor não. Coloque em prática aquilo que a Bíblia ensina. Ame, perdoe, suportem uns aos outros, aconselhem, exortem, orem pelos seus irmãos. E o que a gente vê hoje é diferente, em muitas ocasiões. Primeira dificuldade, o cara cai fora, ele não quer botar em prática essa parte tão importante de ser igreja. É só um comentáriozinho rápido. Top, top, não é? Está corretíssimo a sua pontuação a respeito disso aí. Eu acho que a gente tem que estudar mais a eclesiologia. É por isso que uma das áreas que eu estou me especializando é essa, né? Eu estou me concentrando bastante nesse estudo da eclesiologia, porque eu, como congregacional, e eu tenho percebido que os congregacionais no Brasil, nesse sentido, eles se desvirtuaram bastante na sua eclesiologia. Eles não, por mais que algumas pessoas dizem assim, não, temos uma eclesiologia congregacional, não é eclesiologia congregacional não, histórica não. Eu particularmente, eu tenho dificuldade de ver a eclesiologia congregacional sendo aplicada no contexto brasileiro em si. Por exemplo, né? É um exemplo. E mais do que isso, e aí eu estou falando dos congregacionais porque eu sou congregacional, nesse sentido. Deixa só eu parar a gravação aqui.